meditação, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Eu quero convidar vocês para abrirem aí mais uma vez no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu gostaria muito que o Senhor nos ajudasse aqui a tirarmos algumas dúvidas que eu penso que podem existir ainda na cabeça de algumas crianças, talvez na cabeça de alguns adultos também. Queria ler então com vocês aí Marcos no capítulo 14, a partir do versículo 12. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz assim. Eu não sei se tem alguém lá na projeção, acho que não tem. Que eu ia pedir pra... Tem? Se puder projetar esse texto aí, que depois a gente vai continuar nele. Se puder projetar. 14, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no, digam ao dono da casa em que... Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então veja bem, nós estamos lendo um texto onde Jesus celebrou a primeira ceia. Nós vamos participar daqui a pouco aqui da ceia do Senhor. Mas olha, aí agora ele manda, mas os discípulos saem nesse evento, olha só, então nós estamos lendo o evento da primeira ceia. Olha aí, atenção aí para os juniores. Mas quando nós lemos sobre a preparação que os discípulos fazem, os discípulos estão preparando o quê, segundo esse texto? O que os discípulos estão preparando aí? Cadê os juniores atentos aí? Eles estão preparando o quê? A Páscoa. A Maria está falando ali, ó. Eu entendi. Ela falou certo, a Páscoa. E isso faz então com que a gente volte para a Páscoa. Nós precisamos pensar nesse evento que é o pano de fundo. Como é que é o pano de fundo? O que eu falo aqui? O pano de fundo é difícil para eles entenderem. É o cenário, não é? Que está por trás da ceia. Então veja bem, para a gente falar da ceia do Senhor, nós precisamos lembrar o que é a Páscoa. Porque os discípulos aqui de Jesus, que participaram da primeira ceia, na verdade eles prepararam a Páscoa. E outra coisa, eles foram para celebrar a Páscoa. Eles não estavam pensando na ceia. Eles não conheciam a ceia. Eles conheciam a Páscoa. Então vamos voltar para a Páscoa um pouquinho? Vamos lá para Êxodo 12. Rapidinho aí, abram aí em Êxodo 12, por favor. Depois a gente vai voltar para Marcos. Êxodo 12. Então nós estamos voltando aqui 1500 anos na história. Desse texto que nós lemos, né? De hoje, nós estamos voltando 3500 anos na história. Nós estamos dando uma volta boa aí, Serginho. Uma volta boa. Vamos lá. Vamos lá para Gênesis 12. E vamos lembrar o que é a Páscoa. Nós vamos ler aí, nós estamos lendo lá em Marcos, sobre a primeira ceia. Agora nós vamos ler aqui sobre a primeira Páscoa, que aconteceu 1500 anos antes da primeira ceia. Olha só, vamos arrumando a cabeça aí as coisas. Tá bom, Maria Elisa? Quero falar facinho aqui, para vocês entenderem, que é uma coisa importante mais aqui para a gente entender. Olha aí, Êxodo 12, a partir do versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa.
molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então até aqui primeiro, olha só. Antes da celebração da primeira Páscoa, Deus deu para eles, por meio de Moisés, instruções do que seria a celebração da Páscoa. O que seria? Será que um junior tem coragem de falar aqui o que seria a primeira Páscoa? Olha só. Os israelitas, o povo de Israel, eles eram escravos onde? Lá no Egito. Eles eram escravos no Egito. 400 anos de escravidão no Egito. E agora Deus levantou Moisés para tirá-los do Egito. Deus já tinha mandado 9 pragas, mas o faraó toda hora deixava sair, não deixava. Agora Deus falou: agora você vai deixar o meu povo sair. E a 10ª praga virá. Só que, para que a 10ª praga, que seria a morte dos filhos mais velhos, a morte do primogênito, tanto das pessoas como dos animais, para que aquela morte não chegasse na casa dos israelitas, um cordeiro deveria morrer no lugar do primogênito. Então todas as famílias israelitas deveriam pegar um animal, matar o animal, separar o seu sangue e fazer o que com o sangue do animal? Passar nas portas, não é? Por cima da porta. Então iria manchar a parede com sangue, pintar a parede com sangue, fazer uma marca com sangue. O sangue daquele animal. E aí quando o anjo da morte passasse matando os primogênitos, e ele chegasse numa casa onde na porta tivesse o sangue de um animal, porque veja bem, naquela casa, na casa onde já havia acontecido uma morte de um inocente, não haveria uma segunda morte. Olha que coisa. Então as famílias dos israelitas que acreditassem no que Deus falou e matassem um animal inocente e passassem o sangue na porta, aqueles israelitas não enfrentariam a morte do primogênito, porque alguém já tinha morrido no lugar do filho deles. E aí o anjo da morte passaria por cima daquela casa e ali não haveria morte. Eles deveriam celebrar isso naquela noite e a partir dali eles deveriam celebrar a Páscoa todos os anos naquela data, como um memorial. E as crianças iriam perguntar: papai, o que é isso? E aí o pai ia explicar. Então antes de eu falar dessa explicação, olha como o texto continua. Então, versículo 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Versículo 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Então naquela noite, os israelitas celebraram a primeira Páscoa, que serviu para eles como o livramento do choro. Imagine a cena que os israelitas agora estavam ali preparados para sair, as malas estavam prontas, porque Deus tinha avisado que era assim.
E agora eles estão ouvindo o choro dos egípcios. Meia-noite. E o silêncio ele é rompido com o pranto, porque eles gritavam diante da morte. E não foi uma casa gritando, foi toda uma nação gritando. Porque todos os primogênitos morreram naquela mesma noite. Mas na casa onde já tinha acontecido uma morte, a morte daquele animal, e o sangue foi passado na porta, naquela casa não houve uma segunda morte. E agora, imagine só, e isso foi no Egito. E aí eles saem, as crianças sabem, Deus liberta o povo de Israel naquela noite, não é? E agora eles estão no deserto. Um ano depois, é a hora de celebrar a Páscoa de novo. Imagine a cena. Um ano depois eles vão celebrar a Páscoa. E as famílias estão reunidas. E aí o filho pergunta: papai, por que nós matamos esse animal? Meu filho, nós matamos esse animal porque no ano passado nós ouvimos os egípcios chorarem. Meu filho, esse animal lembra que a sua vida foi preservada. Você não morreu naquela noite porque um animal morreu no seu lugar. Meu filho, você não estaria aqui agora para me fazer essa pergunta. E aí no ano seguinte, quando eles fossem celebrar a Páscoa de novo, aí a filha perguntava: papai, mamãe, por que a gente está fazendo isso? E aí a mãe ia contar a história: minha filha, 2 anos atrás nós estávamos no Egito, nós éramos escravos. E nós vimos quando Deus atingiu os egípcios com morte e com grande sofrimento para nos libertar. Mas nós não choramos, sabe por quê? Porque um cordeiro morreu. E nós passamos o sangue na porta. E naquela noite o anjo da morte não passou em nossa casa, por causa daquele sangue inocente que foi derramado. E aí 40 anos depois, quando eles chegassem em Canaã, e os filhos perguntassem: papai, mamãe, por que nós estamos fazendo isso? E aí eles iriam contar: meus filhos, 40 anos atrás, Deus nos mandou celebrar a primeira Páscoa, porque Ele iria nos libertar do Egito. E hoje nós somos um povo para desfrutando dessa terra maravilhosa, porque Ele nos libertou com mão forte. E isso que nós estamos fazendo hoje é exatamente o que nós fizemos 40 anos atrás. E ano após ano, eles deveriam lembrar a libertação da escravidão do Egito. Ano após ano, eles deveriam lembrar a preservação dos primogênitos por meio do derramamento do sangue inocente. Ano após ano. Essa é a Páscoa judaica. Foi isso que os discípulos foram preparar naquela noite para Jesus. Era nisso aqui que estava a cabeça deles. Eles estavam lembrando do Egito, eles estavam lembrando da escravidão do Egito. E eles queriam adorar a Deus, porque a Páscoa era um ato de adoração. Vamos voltar para Marcos, no capítulo 14. Olha aí o versículo 22. Enquanto comiam, então eles foram lá, prepararam a Páscoa, e agora Jesus estava junto com eles, ceando, não é? Comendo ali, juntos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, tendo a Páscoa como pano de fundo, não é? Como aquele cenário ali, o Senhor ele transforma a celebração da Páscoa judaica na celebração da ceia cristã. Ele muda o termo aqui. Ele dá um novo sentido para aquele ato. Então os discípulos estavam pensando na Páscoa, mas Jesus ele fala da ceia.
E de maneira muito semelhante, não é, com um paralelo muito claro, assim como os egípcios celebraram a primeira Páscoa antes de que o anjo da morte passasse, agora Jesus celebra a primeira ceia de maneira profética também. Lá os egípcios tiveram que crer que Deus estava falando a verdade. Que Deus estava falando a verdade. Se alguém não matasse o cordeiro e passasse o sangue na porta, o primogênito iria morrer. Eles precisaram crer nisso e agir pela fé. Agora, a celebração da primeira ceia também exige fé. Por quê? Porque o cordeiro agora, queridos, é o próprio Jesus. O cordeiro agora não seria o papai que iria prepará-lo. Não, embora já tivesse um cordeiro morto ali que os discípulos prepararam, Jesus agora, ele pega o pão e ele diz: esse é o meu corpo. Ele dá um novo sentido para a celebração da Páscoa. Um novo símbolo, então, substitui o antigo. O que está acontecendo aqui, Heloísa, é uma substituição. Então, o Senhor está pegando um símbolo antigo da Páscoa, o cordeiro, que apontava para a saída do Egito. E agora ele está dizendo: veja bem, queridos, está acontecendo aqui uma mudança, uma transição, um avanço na história. Esse pão representa o meu corpo. Na verdade, ao celebrarem a Páscoa, todas aquelas celebrações da Páscoa antes da vinda de Jesus, todas elas apontavam para Ele, para o Filho de Deus. Todas aquelas celebrações da Páscoa apontavam para a necessidade de uma libertação maior, que não era do Egito apenas, é a libertação do pecado que estava no coração. E cada vez que eles celebravam a Páscoa, o anúncio da vinda de Jesus era feito. E agora Jesus está dizendo o seguinte aqui: tudo aquilo que vocês celebraram apontava para esse ato. E agora, a partir de hoje, vocês não vão celebrar a Páscoa mais. Vocês vão celebrar a ceia cristã, que aponta para mim. Só que ele não tinha morrido aqui ainda, não é? Ele seria morto algumas horas depois. E os discípulos participaram. Eu não sei se teve uma outra ceia na história com tanta distração como essa aqui, não é? Eu queria ver o semblante deles. Eles participaram ali sem entender nada, porque eles resistiam a acreditar que Jesus ia morrer. Eles insistiam em rejeitar que era necessário que Jesus morresse. Eles não entendiam ainda que Ele era o Cordeiro de Deus, de fato. Que deveria ser sacrificado, porque o Cordeiro que livrou os primogênitos israelitas, ele foi sacrificado, ele foi morto. E aí agora os filhos vão continuar perguntando, porque as crianças perguntam, não é? Não era só os filhos dos judeus que perguntavam. Os nossos filhos continuam perguntando. Aliás, isso aqui é fruto de uma conversa na mesa essa semana lá em casa, não é? Agora eles perguntam: papai e mamãe, por que a gente come um pedaço de pão e toma um pouco de suco de uva? É por causa disso aqui. Tendo a Páscoa que os judeus celebravam, agora como crentes, nós vamos lembrar aqui hoje, aqui naquela noite em que Jesus serviu os seus discípulos, não é? E eles celebraram aquela Páscoa pela fé. Hoje nós vamos celebrar a Páscoa apontando para aquele ato, naquela sexta-feira, a morte dele naquela cruz. E ao participarmos da ceia, nós vamos dizer que nós acreditamos sim no que ele fez naquela sexta-feira, que a sua morte é suficiente porque ele ressuscitou no domingo. Mas nós também temos uma expectativa futura. Assim como a Páscoa apontava para o futuro, a ceia cristã aponta para o dia em que estaremos com Ele. E como Apocalipse 21 diz, nós estaremos com o Cordeiro que foi morto. E ao cearmos com Jesus no futuro, nós veremos não mais as suas mãos, não é? Como os discípulos viram naquela noite. Agora nós veremos as suas mãos com as marcas dos pregos.
Por isso que João diz que ele viu o cordeiro como se tivesse sido morto. De alguma maneira, Jesus, o cordeiro que ele vê lá em Apocalipse 21, aponta para o que ele fez, para a salvação que ele providenciou por meio da sua morte. Hoje nós celebramos a ceia pela fé. Nós não vemos Jesus. Mas se você é um crente nele, você deve participar da ceia com a esperança de um dia estar com ele e ser servido por ele. Queridos, Jesus, ele institui aquela primeira ceia e a deixa como um memorial. E agora estamos nós aqui, 2000 anos depois, fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram. Ele diz que ele deixa aqui uma nova aliança. Aquele antigo pacto, ele era tornado válido por meio do derramamento de sangue. E agora ele diz que ele traz uma nova aliança, que também tem sangue, mas agora não é mais o sangue de animais que está presente. É o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda a preparação para essa primeira ceia aponta para que esse ato da morte de Cristo, ela não foi um acidente. Então não foi um acidente, pessoas mais que pegaram Jesus e aí ele foi parar na cruz. Não, foi algo planejado. Assim como a Páscoa judaica também era planejada, a morte de Jesus foi planejada. Então nós temos eu anotei aqui algumas diferenças, não é? Algumas características da Páscoa judaica e da ceia cristã. A Páscoa judaica era celebrada uma vez por ano, com a morte de vários animais. Muitos animais eram mortos na Páscoa judaica. Na primeira vez ela foi celebrada nas casas dos israelitas, com a morte de vários animais. Primeira celebração nós lemos aqui. Ela lembrava a libertação do Egito e apontava para a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus. Ela não poderia ser celebrada de qualquer maneira, vocês sabiam disso? A Páscoa não podia ser celebrada de qualquer maneira. Não, ela tinha uma data certa, um local certo. Nem qualquer pessoa podia participar da celebração da Páscoa. Havia uma preparação para isso. Porque o símbolo deveria ser preservado com seriedade. Ela era centralizada em Israel. A Páscoa judaica era centralizada na nação de Israel, no povo de Israel. Ela é um memorial de libertação, da libertação de um povo. Deus libertou Israel da escravidão do Egito para levá-los à terra prometida, a Canaã. E a ceia cristã? A ceia cristã, ela é celebrada várias vezes no ano em muitas igrejas. Eu gosto mais de pensar nisso, Luciane, que agora nós vamos celebrar a ceia aqui, não é? Mas a ceia vai ser celebrada hoje em muitos lugares, em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Porque a ceia cristã não está focada numa nação daqui. Ela está focada num povo, mas é um povo que ele extrapola as fronteiras terrenas, não é? Na primeira vez, a ceia cristã foi celebrada pelo Senhor com os seus discípulos. Ela lembra a morte de apenas um cordeiro. Então é uma diferença. Na Páscoa eram vários cordeiros, na ceia apenas um cordeiro. Ela é celebrada no mundo todo porque é o memorial de libertação do povo de Deus, espalhado pela face da terra, que um dia será juntado por Ele mesmo. E todos estarão juntos na cidade santa, não é? Que é o que fala Apocalipse 21. Um dia nós celebraremos a ceia na cidade santa, junto com todos os crentes de todas as épocas. Agora nós vamos lembrar disso. O que faremos aqui agora aponta para isso. Deus libertou o seu povo para levá-los à cidade santa, que é o lugar perfeito para habitar com os seus. Queridos, quero encorajar você a participar da ceia com bastante clareza. Quem deve participar da ceia? Os crentes em Jesus Cristo. Nós não podemos brincar de fazer a ceia. Então, não ensine seus filhos sobre a ceia brincando de fazer uma ceia. Eu penso que essa não é uma boa maneira. Nós devemos preservar a santidade do símbolo. É um símbolo santo.
ceia deve ser celebrada por crentes reunidos, como estamos aqui, como igreja do Senhor. Não precisa ser um número tão grande assim. Podem ser bem poucas pessoas juntas, reunidas como igreja do Senhor, num culto em adoração ao Senhor. A ceia cristã é um ato de adoração ao nosso Salvador. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você não deve comer o pão e tomar o suco. Não faça isso. Nós temos advertência nas Escrituras para que não participemos da ceia indevidamente. Você precisa participar da ceia com um coração transformado por Jesus. Se você ainda não creu em Jesus, o que você precisa fazer é crer nele. E aí depois você participa da ceia. E como temos feito aqui, se você já é um crente em Jesus Cristo e se você já é batizado, está em comunhão com uma igreja cristã, você é convidado a participar conosco. Se você ainda não é batizado, mas já está aguardando o próximo batismo, isso já é uma decisão clara para você, você é convidado a participar da ceia também conosco. Vamos participar então com alegria, nossos irmãos vão vir aqui, tocar para nós, vão nos ajudar nesse tempo.